Eu trabalho há 15 anos, né, com os Tikmaan e, em particular, com a família de Israel e Sueli, que foi a família que me acolheu em 2010, quando eu fui a primeira vez numa oficina de formação audiovisual coordenada pela Renata Otto, uma antropóloga. E desde então, né, como pesquisador, mas também como cineasta, ativista, a gente foi construindo assim, né, essa relação que tem desdobrado nesses últimos filmes. A história que Sueli conta do pai eu ouvia, né, desde muitos anos atrás, mas sempre com uma incógnita. Assim, né, os Guarani Kaiowá são milhares de pessoas, né, não é como o povo Machacali, que estão em poucos territórios, eles estão em áreas muito grandes, divididos em várias tecorrás, né, que eles chamam. Então, não era tão simples a tarefa de localizá-lo. Mas, por uma feliz coincidência, uma grande amiga, Tatiane Klein, antropóloga de São Paulo, trabalha há muitos anos também com os Kaiowá, e um dia ela me mandou mensagem dizendo que tinha localizado o pai de Sueli, e eu estava, por acaso, na aldeia de Sueli, quando a gente estava traduzindo o material de Yami Rei, As Mulheres Espírito, e quando chegou essa notícia, né, a gente pensou, bom, logo o que a gente tem para fazer é um filme, né? Inclusive, não apenas porque merece ser registrada essa história, esse reencontro, mas porque era a maneira que a gente via de conseguir recursos para fazer a viagem. Né? Elas haviam tentado através da FUNAI, na época não conseguiram, e depois ficavam alimentando esses desejos, conheciam parentes Kaiowá em encontros de manifestações indígenas em Brasília, mas não conheciam ainda o pai. Então as histórias do pai, as notícias dele foram ampliando, elas mantiveram contato com algumas primas do Mato Grosso do Sul. A Clara, uma dessas primas, foi fundamental, recebeu a gente na aldeia Laranjeira em Anderu, uma aldeia que inclusive protagonizou cenas de extrema violência no ano passado, quando inclusive a própria ministra se deslocou de emergência para o território Kaiowá devido aos ataques nessa comunidade, que é uma retomada também. Então, e ao mesmo tempo, entre o roteiro, a ideia de fazer o filme e o filme, a própria comunidade de Israel e Sueli se engajaram no movimento de retomada de território, né, que já é muito comum entre o povo Kaiowá, mas essa foi a primeira retomada que os Tikmaan, de fato, conseguiram garantir um território muito pequeno, 120 hectares, mas ainda assim mais um território para esse povo que foi tão expulso, né, e privado do seu território tradicional.